Isto é sobremesas de vodka. Caros convidados, senhoras e senhores, retomamos agora os trabalhos do nosso Congresso, dando início ao primeiro painel, os desafios das misericórdias no setor da saúde. Convidamos então para o primeiro painel ao palco o moderador deste primeiro painel, o Bruno Nunes, mesário da Santa Casa da Misericórdia de Macau, e como oradores António Tavares, provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto, e Maurício Dias, do Conselho Superior Internacional da Confederação Internacional das Misericórdias. Passamos agora a palavra ao nosso moderador. Excelentíssimos congressistas, prezados irmãos, caros convidados, é uma honra estar a moderar este painel inaugural do primeiro Congresso Internacional das Misericórdias na Ásia, que é um momento histórico para nós e acredito que para vocês todos. O único que precisa da apresentação aqui sou eu, não é? Estes dois pesos pesados que aqui estão dispensam qualquer introdução, mas mesmo assim, à minha direita, o provedor António Tavares, provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto, com uma obra notável no setor da saúde. À minha esquerda, o Dr. Maurício, que também dispensa apresentações, membro do Conselho Superior da CIM, que vão estar aqui connosco a partilhar os desafios que se colocam às misericórdias e as respostas que têm encontrado. Dr. Maurício, se não se importar, eu começava aqui pelo Dr. Tavares para poder iniciar esta intervenção. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Macau e felicitá-lo por esta magnífica organização e a toda a sua equipa que se empenhou de uma forma muito clara para que possamos ter aqui um excelente dia de trabalho em Macau, pela importância, como já foi aqui sublinhado, no início do nosso Congresso. Cumprimento todos os provedores, provedoras, elementos das mesas administrativas, os corpos sociais das misericórdias, em particular, mais uma vez, a Misericórdia de Macau, também o Presidente da Confederação Internacional, Manuel Lemos, o Padre Melícias, enfim, ficaria aqui o dia todo a cumprimentar todas as pessoas uma a uma e, por isso, faço de uma forma genérica as misericórdias. As misericórdias têm, nomeadamente em Portugal, uma longa tradição, como olhamos para os serviços nacionais de saúde, da maneira que olhamos para o qual pode ser o papel da prevenção, que vai alterar completamente o comportamento dos cidadãos e alterar também a ideia da doença. Porque temos as doenças crónicas e o impacto que elas trazem para os orçamentos dos Estados é muito significativo e isso, inevitavelmente, traz também o problema das políticas fiscais junto dos cidadãos. Económica, financeira, social e política, de uma forma que não traga dificuldades para os cidadãos. Orçamentos sejam orçamentos verdadeiros e não orçamentos que praticamente hoje são. Em Portugal isto é evidente, o Estado lhes procura conceder e por isso cada vez mais se voltam para formas alternativas nos subsistemas de saúde e mesmo os seguros de saúde e depois a sustentabilidade estar lado a lado, frente a frente. É um setor, o setor social, o setor da saúde, são setores onde a importância da inteligência emocional e o que as misericórdias vão ter que enfrentar, quer na Europa, quer fora da Europa, é conciliar a sociedade digital. Também a necessidade de virar a saúde para as questões da segurança social e da atrasar da institucionalização significa que as pessoas possam ficar em suas casas, possam continuar em suas casas e o complemento que é a segurança social. E aí é sociais. As camas hospitalares são que não passa só pelos famosos lares, pelas famosas ERPs, as estruturas residenciais para pessoas idosas, mas antes, onde neste momento começamos com um programa que chamamos Chave de Afetos, para a área metropolitana do Porto, exatamente para difundir uma rede mundial de misericórdias que na área da saúde possam trocar a experiência. Implica exatamente esta troca de experiências.
porque é inevitável que o aumento do momento nem sequer o Estado consegue fazer. E é isto que nós estamos, exatamente, do meu ponto de vista, para as misericórdias. Porque este é um tipo de trabalho, e agora vou aqui buscar um tal efeito. O primeiro, pelo facto de produzir um valor, pode ser denominado produtivo. Os indicadores que hoje não são tomados em linha de avaliação, como a qualidade de vida, como as medidas da felicidade, se as pessoas são ou não são. Isso, juntamente com a responsabilidade social das empresas, acrescenta... Dr. Maurício, convido agora a apresentar a sua visão internacional e do Brasil sobre esta mesma temática. Muito obrigado. Fazer aquilo que é o trabalho mais importante, que é olhar para o futuro. E olhar para o futuro e olhar para esta integração de todos os cidadãos. Bom dia a todos. Quero saudar inicialmente o provedor da Santa Casa de Macau, em nome de quem saúdo a todos os congressistas da Ásia e agradecer desde já pelo acolhimento, pelo carinho com que fomos recebidos. Quero também saudar o presidente Manuel de Lemos, em nome de quem saúdo os demais congressistas, como presidente da Confederação. Saudar o deputado Antônio Brito, em nome de quem saúdo a delegação brasileira, que veio conosco numa saga de quase 30 horas de voo. E também saudar a todos, dizendo de que é bom estar aqui de novo para revê-los, já que no último Congresso Mundial, último Congresso Internacional, muitos dos senhores estavam em Salvador, na Bahia, lá no Brasil, onde realizamos o penúltimo, aliás, o último Congresso Internacional da SIM. Saudar aqui o nosso moderador, o Dr. Antônio Tavares, os companheiros da mesa. Como já foi dito aqui pelo Antônio Tavares, os desafios não tenho muita coisa a acrescentar, pois muita coisa já foi aqui citada por ele. Vamos apenas enfocar um pouco mais numa abordagem, num olhar da tecnologia. Mas não poderia deixar de fazer uma contextualização rápida, dizendo onde tudo começou. Na Santa Casa de Lisboa, a primeira de todos nós, e onde podemos dizer que lá tudo começou. No Brasil, a primeira Santa Casa em Santos. Temos também na Bahia, a primeira Santa Casa da Bahia, que está aqui representada de 1549, que está aqui representada pelo seu provedor, Roberto Sá, fundada pelo Tomé de Souza. E temos a graça de estar aqui também, estamos falando aí, tanto de 521 anos com a Lisboa, e 470 anos da Bahia, mas temos a graça de ter aqui o Dr. Geraldo Leite conosco, presidente do Conselho da Fundação José Silveira, responsável pela Santa Casa mais jovem do Brasil, quiçá do mundo, com apenas 6 anos de existência e recém-fundada em Jiquié, no interior do estado da Bahia, no Brasil, fundada pelo próprio Geraldo Leite, tendo à frente da administração a Leila Brito, esposa do nosso vice-presidente Antônio Brito. Portanto, nós estamos falando aqui de expoentes de Santas Casas de 521 anos a Santa Casa de apenas 6 anos. Torcendo para que esse exército de voluntários da missão das Santas Casas continuem empreendendo e continuem cada vez mais fortes. Mas nesses 521 anos, nós enfrentamos muitas dificuldades a serem superadas. Foram mais de meio século de superações. Enfrentamos aí umas 4 revoluções industriais. A primeira com o aprimoramento das máquinas, a segunda com a utilização da energia elétrica, a terceira já com a questão dos computadores, e podemos chamar da Revolução 4.0, a que começamos a viver recentemente com a internet, com as redes sociais, com a robotização, as descentralizações. Pensar diferente, começar a pensar em comprar em conjunto, unir demandas. Temos que apertar o botão da tecla F5 e nos atualizar. Segundo Albert Einstein, os problemas que enfrentamos não podem ser solucionados pelo mesmo estado de consciência que os criou. Segundo dizem,
os dados, as informações, são hoje o chamado de conhecimento acionável. Eles são, diferente do petróleo, foi até pouco tempo, mas eles também são hoje a nova fonte de riqueza. Agradeço a ambos. Uma nota muito breve daquilo que eu retive das duas excelentes apresentações. A preocupação principal face à sociedade que temos atualmente é, acima de tudo, a prevenção da doença, por forma a evitar os encargos que daí decorrem. A segunda é a relação das misericórdias com o Estado e das relações das misericórdias entre si, como forma de responder também a esta dependência ou esta relação com o Estado. E, em terceiro lugar, o papel que as tecnologias podem desempenhar, não só no nosso movimento, mas também na sociedade nos dias que correm. E com isso queria só uma pergunta a ambos. Começava aqui pelo provedor António Tavares. Naquilo que disse, relação de serem complementares ou subsidiários, eu pergunto, devem as misericórdias assumir frontalmente que são complementares ao Estado? Isto é, o princípio da concorrência não deve existir aqui. Nós temos uma grande vantagem quer na relação com os Estados, quer na relação com as empresas, porque nós não temos que nos preocupar no final do dia de remunerar os nossos acionistas. Os nossos acionistas são os pobres, e como são os pobres, tudo aquilo que nós produzimos fica dentro das nossas organizações. Esta é uma primeira nota que eu gostava daqui de salientar. A segunda tem a ver com a capacidade de sabermos inovar, isto é, saber transformar o conhecimento em valor. Portanto, também o sabemos fazer. Aliás, o Maurício, naquela análise SWOT, explicou de uma maneira muito clara. A terceira, a tal questão da subsidiariedade, da complementariedade. Eu penso que, inevitavelmente, os Estados vão ter que saber compreender e trabalhar com instituições como as misericórdias. Porquê? Porque elas vão acrescentar em toda a linha valor naquilo que são os desafios que os Estados têm pela frente. Dificilmente os Estados conseguem chegar tão bem às comunidades quanto o trabalho que estas instituições sabem fazer. E não é impunemente que nós vamos começando a ver aqui e ali surgirem instituições e modelos muito próximos destes modelos das misericórdias. Eu lembro-me uma vez, e está aqui o Manuel Lemos, falou de um tema sobre o qual eu leio bastante, me apaixona, porque é um problema que não se coloca hoje, colocava-se antes, anteontem já, esta questão da inteligência artificial, do receio que existe em relação à mesma, da sua relação com os humanos, que falava aqui o António Tavares. Eu tenho a opinião, mas isso é a minha, que não vai substituir os humanos. Os humanos passarão a fazer uma coisa diferente. A minha questão, e pegando também nas suas palavras, falava dos dados. Os dados são considerados o petróleo do século XXI. São os dados que vão alimentar a inteligência artificial. De que forma se poderá usar esta rede mundial que nós temos para partilha de dados, para com isso melhorar o papel da tecnologia nos desafios que se nos colocam? Bom, entendo que informação nós sempre tivemos. Hoje nós temos ela de forma mais rápida e hoje ela nos permite processá-la e obter ela tabulada e padronizada da forma que queremos. Quanto mais acesso à informação, mais nós podemos conhecer o público que atendemos, mais nós podemos entender as suas necessidades. Entendo também o papel que as misericórdias podem desempenhar através dos dados de hoje, de pesquisas com melhorias de processo cirúrgico, de práticas cirúrgicas, com melhor desempenho, com menor custo e com maior eficiência e maior segurança do paciente, que estão sendo praticadas a partir de pesquisas feitas em misericórdias. Então, eu acho que, tanto para nos conhecer melhor... Agradeço ao Congresso. Terminamos este painel e convidamos o próximo, de certeza será também do vosso interesse. Muito obrigado.
Damos início agora ao segundo painel, as Misericórdias enquanto organizações formativas da promoção da saúde e da prevenção da doença, solicitando a presença no palco do moderador e seus oradores. Dr. Mário Évora, da Santa Casa da Misericórdia de Macau, diretor clínico do Centro Hospitalar Conde São Januário, como moderador, e como oradores Maria Amélia Ferreira, provedora da Santa Casa da Misericórdia de Marco de Canaveses, e Edson Rogati, presidente da Confederação das Misericórdias Brasileiras. Podem sentar-se, por favor. Passamos agora a palavra ao Dr. Mário Évora. Então, muito boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade, a honra de estar aqui nesta reunião, aqui no meio de dois ilustres oradores e em frente de uma ilustre assembleia, na qual tenho o prazer de rever algumas caras conhecidas, amigos que já não vi há alguns anos. E queria agradecer também ao comendador, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Macau, o convite que me fez. António Freitas é meu colega dos bancos do Liceu Nacional Infante do Henrique, cá em Macau. E a minha relação com a Santa Casa, se me permitir, eu diria que é uma relação umbilical, na medida em que eu nasci no Hospital de São Rafael, em Macau, na altura, o Hospital da Santa Casa da Misericórdia. Parafraseando o moderador anterior, a única pessoa que precisava de apresentação sou eu. Os oradores são subejamente conhecidos. Professora... Ia ver o tema. A professora Amélia Ferreira e o professor Edson Rogati vão-nos falar sobre as Misericórdias enquanto organizações formativas da promoção da saúde e da prevenção da doença. A professora Amélia Ferreira é provedora da Santa Casa da Misericórdia de Marco de Canaveses e o professor Edson Rogati é presidente das Confederações das Misericórdias do Brasil. Eu ia pedir, então, para começar, a professora Amélia Ferreira, se faz favor. Muito obrigada, bom dia a todos. Queria começar por agradecer o convite desta presença minha aqui, cumprimentando de modo muito emotivo o Senhor Provedor da Misericórdia de Macau. Provedor por aquilo que nos propicia, fundamentalmente pela possibilidade de criação de uma rede com uma área geográfica que eu penso que num futuro próximo será muito próxima e cada vez mais próxima de Portugal. Muito obrigada. Em nome do seu provedor também, na sua pessoa, cumprimento todos os provedores aqui presentes, todos os congressistas, também de modo muito particular o Sr. Manuel Lemos, como presidente desta Confederação Internacional. E a mesa. Esqueci-me da mesa. Queria cumprimentar o Dr. Mário Évora, que acabei de conhecer, mas com o qual, claramente, na nossa partilha profissional, penso que poderemos ter muito a desenvolver entre Portugal e o Brasil numa área de muita especificidade e que tem muito a ver com aquilo que inclusivamente foi falado nesta área da promoção da saúde e da prevenção da doença, daquilo que corresponde hoje à maior causa de morte mundial das pessoas e em que as misericórdias penso que têm um papel muitíssimo importante. O Sr. Professor Edson Rogati, nós conhecemos-nos de São Paulo. E conhecemos-nos naquilo que tem sido uma partilha muito importante da Universidade do Porto com a Universidade de São Paulo e fundamentalmente também com a Santa Casa da Misericórdia de São Paulo, com aquilo que hoje aqui é importante falar, que é a ação formativa, o modo como as misericórdias podem contribuir enquanto organizações formativas para os dois pressupostos que o Dr. António Tavares falou, que é a promoção da saúde e a prevenção da doença. E nesse aspecto, também nós não falamos uns com os outros, mas eu penso que estamos bem alinhados todos nesta conferência para aquilo que de facto é relevante a nível internacional e que este desidrato a nível internacional
só poderá ter a sua expressão maior com a criação de redes. A criação de redes é algo que hoje é fundamental para que os valores a desenvolver tenham um peso e tenham um desenvolvimento em escala que permitam, de facto, uma rentabilidade importante em cada uma dessas áreas. Por outro lado, o que é o cuidar? E o cuidar em termos da aplicação da inteligência emocional para a melhoria da qualidade da vida das pessoas e para a abordagem das pessoas em relação a estes dois tópicos, que é a promoção da saúde e a prevenção da doença. A maior rede de apoio a nível mundial da saúde, que ouvimos também já consultor no painel anterior dizer que no Brasil é constituída por cerca de 2.100 misericórdias. Em termos de economia da educação, já perfeitamente cientes daquilo que é a relação causal da educação na saúde e, de facto, entre aquilo que sabemos e aquilo que precisamos saber. Na área da formação em economia social. Tenho aqui alguns casos específicos, por exemplo, da formação das TICs na área social, fundamentalmente juntando aquilo que é a promoção da saúde e a prevenção da doença, juntamente, por exemplo, do último caso, a formação dos ginásticos. Por esta sala, no conjunto dos participantes desta reunião internacional. E eu passava agora, espero que os filmes passem, e passava agora só a título de exemplo e tentando um pouco interatuar com o Dr. Bruno Nunes dentro da área da economia social nas nossas misericórdias, através de estratégias. Muito obrigado, Sra. Professora. Vamos já de seguida ouvir o Sr. Professor Edson Rogati com a sua intervenção. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de saudar aqui o senhor Antônio Freitas, provedor da Santa Casa de Macau, no qual saúdo todas as autoridades já dita pelo protocolo. Senhores e senhoras, o atual cenário brasileiro na saúde e a participação das misericórdias. Dados do setor da saúde no Brasil, hoje com uma população de 208 enfermeiros e médicos. Atendimento, a rede hospitalar das Santas Casas de Hospitais, 5 bilhões de reais. Para as outras três partes, planos de saúde, 48,9 bilhões, totalizando 164 bilhões é o gasto da família no ano. Nesse gráfico, o orçamento da saúde, vocês podem ver que em 1980 a União gastava 75. Então, com a municipalização dos estados e mais algum incentivo que teve. Enquanto isso, o INPC e o IBGE, 506. O salário mínimo, 854. A energia elétrica, 822. A água, 1.194. O transporte urbano, 1.589. O gás de cozinha, 1.586. Só para vocês terem uma noção, qualquer empresa de iniciativa privada, atendimentos, o resultado econômico do atendimento SUS por níveis de complexidade. Com isso eu vou até pular. A segunda parte, os impactos e consequências do desequilíbrio do financiamento. Consequências do desequilíbrio. A crise permanente que o país está passando. Acho que isso é o mundo todo, mas principalmente o Brasil. O endividamento crescente das Santas Casas, a pressão sobre os orçamentos municipais, ser utilizado no benefício das pessoas mais carentes, aquelas pessoas que têm um poder mais aquisitivo, pode contratar uma grande banca de advogado, entra com uma ação judicial e consegue medicamento. Isso vai prejudicando aquelas pessoas menos favorecidas que precisam do 7. O total foi 8 bilhões de prejuízos para as Santas Casas. E essa dívida vem trazendo um endividamento para os nossos hospitais. Novo, devido a essa Santa Casa. Eu tenho certeza que ele vai olhar um olhar diferente. E o próprio ministro da Saúde, o ministro Mandetta, sabe disso aí. E nós estamos conversando com o ministro, através da Frente Parlamentar
das Santas Casas, o deputado Antônio Brito, reivindicando os nossos direitos. Não é justo que as Santas Casas não recebam, pelo menos, aquilo que custa para as Santas Casas. Muito obrigado, Sr. Professor. Eu ia começar por colocar aqui uma questão à professora. Portanto, falou aí num aspecto que também nós vivemos com muita importância aqui em Macau. Tencionam, na formação médica, nomeadamente das especialidades, criar a geriatria como uma especialidade independente. Eu gostaria de ouvir a sua opinião, o seu conselho, se este é o caminho certo. Claramente com a identificação da necessidade de uma subespecialização na criação e que levou numa primeira fase à criação de uma competência. Alguns hospitais não são hospitais de adultos, são hospitais, no fundo, que são hospitais que são clínicas de envelhecimento. Eu, por exemplo, no Marco, o nosso internamento é um internamento comentado daquilo que tem a ver com as vidas longas e com o apoio às vidas longas. Portanto, claramente é um caminho, e é um caminho em que, e também com a educação multiprofissional muito importante e muito relevante. Nos cursos e na formação pré-graduada é cada vez mais importante a introdução desta área de envelhecimento, a área da geriatria, ter o cuidado de, ao longo da formação, incluir sempre nas unidades curriculares um componente. Professor, também já agora gostaria de saber se no Brasil como é que vem esse problema nessa perspectiva. E, por outro lado, fiquei ciente, já sabia da importância das misericórdias no Brasil. Aqui em Macau, o nosso panorama é um bocado o contrário, é o governo que garante a prestação de cuidados à população. Como eu disse há bocado, como pena minha, o hospital onde eu nasci, o único das misericórdias, já não é um hospital ativo. Talvez o nosso professor volte a acionar o Hospital das Misericórdias aqui em Macau. Esse novo governo que assumiu agora nesse ano lá, é que ele olhe, e ele sabe disso, o governo tem noção disso. Agora, o que ele precisa fazer é tomar uma ação efetiva. E a gente tem conversado juntamente com a Frente Parlamentar das Santas Casas, junto ao Ministro da Saúde, junto ao Presidente da República, a gente tem que falar para eles. O senhor sabe que é importante, mas ela precisa, pelo menos, receber aquilo que realmente custa. Não tem jeito de você ficar trabalhando hoje, nenhuma empresa sem fim lucrativo ou com fins lucrativos consegue manter a porta aberta se ela estiver trabalhando com prejuízo. E o que a gente quer é que tenha um equilíbrio econômico-financeiro. A gente está dialogando muito com o governo, esperamos que esse ano a gente tenha um resultado positivo em benefício das Santas Casas e hospitais filantrópicos do nosso país. Muito obrigado. Eu penso que, tenho a certeza, aliás, que seria interessante continuarmos a debater outros aspectos dessas duas excelentes intervenções, mas, dado o adiantado da hora, vamos ter que terminar esta mesa, neste preciso momento, com os meus agradecimentos aos dois excelentes oradores e mais uma vez, agradecendo à organização e à paciência da Assembleia de nos ter escutado até agora. Muito obrigado. Muito obrigado ao será a moderadora doutora Carla Pereira, provedora da Santa Casa da Misericórdia da Aldeia Galega da Merciana, e como oradores, doutora Cássio Bonfim, provedor da Santa Casa da Misericórdia de São Tomé e Príncipe, e Dr. Carlos Andrade, do Conselho Superior Internacional da Confederação Internacional das Misericórdias. Passamos a palavra à senhora provedora. Boa tarde a todos. Vamos então dar início ao terceiro painel, retomar os trabalhos. Tenho comigo o provedor de São Tomé e Príncipe e o Dr. Carlos Andrade, aqui do meu lado esquerdo. Como foi dito hoje nos outros painéis, penso que os oradores são todos bem conhecidos, com uma longa história no setor social. Eu, há pouco, estava aqui nos meus pensamentos a pensar como é que vou apresentar o Dr. Carlos Andrade e pensei, bom, há 20 anos ele esteve na minha Misericórdia como diretor do Centro Distrital e penso que isso retrata
um pouco a experiência que já tem nesta área, porque desde essa data sempre ligado às Misericórdias e outras instituições que no seu dia-a-dia servem o próximo. Eu quero felicitar a Misericórdia e agradecer à Misericórdia de Macau pela organização, pelo empenho deste congresso e também pelos 450 anos de história de servir com a missão de misericórdia, como já aqui foi dito. Obrigada. Boa tarde a todos. Senhor Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Macau, permita que eu cumprimente mais uma vez e agradeça pelo convite, pelo facto de nos receber aqui. Quero juntar a minha voz também a todos aqueles que disseram já aqui que se sentem bem aqui em Macau e pensamos que, de facto, vamos sair daqui satisfeitos pelo tempo, pela forma como estamos a ser acolhidos, atendidos aqui. Sr. Presidente da Confederação, pensei no meu conforto, mas sim na necessidade, de facto, preencher esse espaço e cumprir com a minha missão. A Santa Casa da Misericórdia de São Tomé e Príncipe é a mais antiga das santas casas criadas, portanto, fora do espaço europeu. Houve períodos de altos e baixos, como todas, e alguns desses períodos dos períodos baixos não contribuíram para que nós possamos nos consolidar e hoje sermos uma instituição muito melhor do que somos. Não obstante, nós continuamos a trabalhar, estamos de pé, estamos firmes na nossa missão e vamos cumprindo, na medida do possível, com aquilo para o qual somos chamados. Pouco mais de 9%, pouco menos de 9% provém, devia provir, portanto, do Estado, São Tomense, que, como disse bem, devia, como aqui também já foi dito. Ora, nós temos como objetivo fundamental, dentro dos objetivos específicos da Santa Casa Misericórdia de São Tomé e Príncipe, apoiar diferentes camadas etárias mais vulneráveis da nossa população. Nós intervimos nas diferentes etapas de inserção socioeconómica, promovemos parcerias, procuramos promover parcerias precisamente para facilitar a nossa entrada, portanto, no espaço e também trazermos algum apoio para atender, portanto, as necessidades que são cada vez mais crescentes dos nossos utentes. E procuramos desenvolver também ações que melhorem de forma sustentável os níveis, portanto, de bem-estar dos grupos mais vulneráveis do nosso país. Apesar da Santa Casa Misericórdia de São Tomé e Príncipe estar sediada em São Tomé, na ilha de São Tomé e na cidade de São Tomé, alguns, portanto, os idosos e carenciados de determinada região têm alguma mobilidade, mas não tanta. No entanto, precisam de ter um espaço e nós aí construímos também casas sociais. Mas como os meios não são suficientes para atender a todas, nós nos dedicamos fundamentalmente àquelas que provêm das comunidades isoladas, provêm de famílias desestruturadas e monoparentais. Temos muitas crianças que dependem só da mãe, isto é um fenómeno muito sério no nosso país, e muitas vezes mães que são desprovidas de meios de subsistência. Crianças em situação de risco, e crianças excluídas, estas também nós procuramos infantil, vítimas de violência doméstica, estas também nós procuramos atender na medida do que tem sido possível. Onde nós, portanto, acolhemos 115 crianças dos 4 aos 5 anos de idade e são, como disse, crianças carenciadas e nós recebemos aquelas... Só conseguimos ter 115 porque não temos espaço, porque de facto a procura é muito maior. Temos nesse centro, ensinamos, portanto, a leitura, técnicas de leitura, aprendizagem, portanto, a escrita, coisas mais simples que as crianças de facto precisam
para a formação de sua personalidade. Promovemos momentos lúdicos, visitas de estudo a outros distritos, conhecer outras realidades, conhecer instituições tipo Rádio Nacional. Há crianças que não têm a mínima noção do que é isto. Apesar de ser uma ilha, falo de São Tomé concretamente, uma ilha pequena, há zonas onde as crianças atingem os seus 15, as pessoas atingem os seus 15, 20 anos e nunca viram a praia. Portanto, é preciso criar condições. Pode parecer estranho, não parecer estranho para aqueles que vivem no continente, mas para quem vive, de facto, numa ilha pequenina como aquela, não devia ser. E nós facilitamos, criamos essas condições todas, portanto, para isso. Ora, como disse, o apoio médico e medicamentoso também para essas crianças, inclusive para a implementação das políticas públicas do governo, políticas sociais do Estado. É preciso que se tenha essa consciência e só assim é que o Estado poderá... Ainda não temos este problema. Em São Tomé e Príncipe, a idade média é de 62 anos. Portanto, 62, 63 anos, não temos ainda o problema que existe na Europa e na África. Falarmos disto como problema, podemos falar deles como soluções e trazer também ideias para os outros. É o que eu trago hoje e ficaria disponível. Passo de seguida a palavra ao Dr. Carlos Andrade. Muito boas tardes. Começo por agradecer o convite, o honroso convite ao Sr. Presidente da CIM, o Sr. Provedor da Misericórdia de Macau. Muito obrigada por este convite que muito me honrou. Fernando Pessoa, no célebre poema A Liberdade, diz: grande é a poesia, a bondade e as danças, mas o melhor do mundo são as crianças. É uma frase muito conhecida. Se o melhor do mundo são as crianças, então a proteção social na infância é estruturante, é identificadora das características mais marcantes de uma qualquer sociedade humana. Desde a Revolução de Abril até aos nossos dias, foi extraordinário. Estando hoje com níveis de cobertura em linha com a maioria dos Estados europeus. Digamos mesmo de forma suficiente, com exceção de eventuais pequenos territórios e ainda com alguma dimensão de carência de vagas na área metropolitana de Lisboa. Esta realidade está conectada com a demografia, naturalmente. Mortalidade infantil e natalidade estruturam o número de crianças candidatas. A segunda hipótese radica numa opção muito difícil de concretizar. Tempo razoavelmente longo, o custo do trabalho técnico, vulgo salário das educadoras, teria que ser congelado. É possível de se atingir. Seguindo a idade das crianças, num segundo nível, vem o pré-escolar. Resposta social que, ao longo dos anos, passou de inscrição voluntária para tendencialmente obrigatória. Numa primeira fase, atingiu as crianças com 5 anos, posteriormente foi alargada para os 4 anos e agora também para os 3 anos. A explicação para estes saltos etários na obrigatoriedade da frequência está ligada à evolução da capacidade da escola pública para abarcar o pré-escolar. As misericórdias sempre encararam esta resposta de forma distinta do Estado. Para nós, nunca privilegiámos as crianças em função da idade. Muito pelo contrário. Os nossos jardins de infância sempre acolheram crianças de 3, 4 e 5 anos de forma articulada, de modo a garantir todo o processo educativo dentro da mesma resposta. É este desiderato o que nos deve honrar como país. Mas nesta resposta também há um senão, um calcanhar de Aquiles,
um problema. Aproveito para beber água. Obrigado. Sem sequer questionar qual o sentido desta medida, quando a maior parte da rede social e cumpre objetivos eleitorais de alguns autarcas, este mecanismo, que é imposto pelo Estado, tem como consequência inaceitável, incompreensível e injusta o encaminhamento dos mais pobres para fora da escola pública e a sua transferência para o sector social. O Estado apoia cada criança do pré-escolar no sector social com verbas que empurram esta resposta para o limiar da insustentabilidade. O CAT de São Gonçalo, da Misericórdia de Valdecâmara, uma resposta especializada. A possibilidade real de respostas especializadas, inovadoras, de acordo com as necessidades e que, embora com alguns casos positivos, mas pontuais, continua por aguardar, porque a Segurança Social não tem capacidade para avaliar o sistema, logo não aprova novos acordos. A Rede Nacional de Cuidados Continuados em Saúde Mental para crianças e adolescentes é uma miragem. São 19 camas apenas para o país. Por outro lado, impõe-se reestruturar a rede de respostas às necessidades sociogeográficas específicas e adequar as respostas aos grupos-alvo que delas necessitam. Isto é preciso fazer um estudo sério que caracterize, que consiga adequar estas necessidades à oferta das instituições. E sim, é preciso ter coragem para dizer que, naturalmente, isto implica fechar alguns equipamentos sociais na área dos lixos. Não são as instituições que decidem a frequência para estas instituições. A ternura é uma bruxa que faz milagres. Muito obrigado. Obrigada pelas suas palavras. Dificultou-me aqui a minha missão agora de colocar uma questão, porque conforme eu ia apontando aqui a questão que queria colocar, ia respondendo. Portanto, não só, em poucas palavras, fez aqui o retrato real do país, mostrando que temos equipamentos, conhecemos as dificuldades, até sabemos quais são os caminhos para essa solução. No entanto, num passado recente e atualmente, não está fácil, de facto, encontrarmos a solução para esta parceria com o Estado. Nestas respostas, quando o número de equipamentos for superior às necessidades, com a redução de crianças, do número de crianças que existe. Bom, eu diria que quando o número de crianças for superior ao número de equipamentos, só há uma solução, é objetivamente adequar os equipamentos a outra resposta. Mas antes disso, e essa questão é a comunidade, isso é que é completamente inaceitável. E isso é que pressiona depois quase a caça à criança. Isso é que é completamente... e isso temos o dever de, com coragem, dizer ao Estado e também com coragem dizer aos nossos parceiros sociais, à CNIS, às mutualidades, que temos que ter algumas regras nesta matéria. E que, por exemplo, não é possível agora, isso na área das creches, qualquer dia vamos ter que criar uma lei que impeçam as instituições sociais de fazer descontos. Porque essa circunstância cria uma característica de concorrência completamente desleal. Porque nós, na área social, não cobramos de acordo com o custo. Nós cobramos de acordo com a capacidade económica das famílias, que é inaceitável e que tem mesmo que ser tratada com alguma coragem. Se bem que, vou-vos dizer com sinceridade, bate numa barreira muito complicada. Provedora Cássio, não conhecia o trabalho desenvolvido pela Misericórdia
tinha algum conhecimento, mas hoje, de facto, tenho que felicitá-lo pelo trabalho que desenvolvem com todas as dificuldades. E fiquei aqui a pensar que têm um baú dos sonhos para as crianças e que têm mães com dificuldade em alimentar os seus filhos todos os dias. Que tal criar um baú dos sonhos para as mães? A minha questão é a seguinte: qual é o sonho da Misericórdia para melhor e completar o que já faz hoje todos os dias por estas famílias? Qual é o sonho da Misericórdia e como nós somos rede, que desafio quero deixar aqui hoje para que esses sonhos se concretizem? Muito obrigado. Fico com a impressão que tem a capacidade de ler a mente das pessoas, porque de facto, depois de eu me sentar, disse, falhou-me uma coisa. Eu não lancei o que eu vinha pensando estas horas todas, mas depois pus-me lá e distraí-me, acabei por não falar. É que de facto, eu penso que é uma oportunidade. Estes encontros servem também e fundamentalmente para que cada um conheça as dificuldades dos outros e, dentro do que for possível, poder estabelecer, de facto, a possibilidade de relacionamento, de cooperação, de colaboração, de apoio mútuo, porque temos todos o mesmo fim, estamos todos no mesmo barco. O objetivo é o mesmo, é melhorar a situação social de cada um dos nossos países, das nossas sociedades, das nossas comunidades e, por via disto, melhorar o mundo. Portanto, e a Misericórdia, sendo de facto um movimento que eu penso que é vital para alcançar este tal objetivo de melhor justiça, como foi dito aqui na oração de sapiência, para atingirmos esse objetivo, eu penso que nós devemos nos unir muito mais. A Casa da Misericórdia de Santo Tomé e Príncipe é a mais velha, é a mais idosa, está a precisar de apoio das santas casas mais novas que estão aqui nesta sala. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada também pela atenção de todos. Encerramos assim o terceiro painel. Obrigada. Boa tarde. Muito obrigada ao nosso painel. Quero tomar os vossos lugares, por favor. Lembramos que os transfers para o City of Dreams são às 17 horas e esperamos que apreciem o espetáculo que terá lugar pelas 20 horas, sendo que o código de indumentária é Smart Casual. Muito obrigada.